Oi, lindezas! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Sus Bezerra tá aqui hoje para dar uma dica de como você higienizar os seus pincéis. Sim, os seus pincéis de maquiagem, sabe? Aqueles que estão todos coloridos, cheios de sombra, com base, com pó. A gente tem que higienizar. Sim, gente, é necessário fazer higienização. E você tem que fazer, sim, pra sombra, sempre que você usar, por exemplo, esse que eu usei azul, esse que eu usei amarelo, esse que eu usei rosa, não tem como você fazer outra maquiagem com eles, porque vai manchar. E é muito importante, pincel de esfumar, você precisa pelo menos ter uns 10. Para cada tom de sombra que você for usar, você vai utilizar um pincel. É muito importante fazer essa troca de pincel, porque se você não trocar, o seu esfumado não fica perfeito. Então bora lá ver com o que eu lavo os meus pincéis, como que eu faço essa lavagem de pincéis. Lembrando, os meus pincéis são todos da Macrilan. Ó, eu uso Macrilan, e esses daqui foi uns que eu adquiri da Luisans. Então, assim, eu não tenho pincéis de outra marca, então eu não sei dizer pra vocês como tratar outros pincéis. Esses eu já tenho, já faz mais de um ano, e eu tô usando sempre, lavando desse jeito, tá dando super certo. Os pelinhos continuam intactos e ficam super limpinhos. Então, eu vou mostrar pra vocês agora como que é o passo a passo dessa limpeza e higienização dos meus pincéis, beleza? Então, põe o foco aí. E, gente, eu começo sempre utilizando aí um shampoo. Se você utilizar sabão em pó, não tem problema, porém depois você vai ter que fazer o uso de condicionador para poder deixar as cerdas mais macias. E eu faço assim, eu encho um pote de água, ponho um pouco de shampoo dentro e já deixo de molho as esponjas, porque elas já vão soltando, né, o restante de base. E aí eu utilizo esses frisos do próprio tanque de lavar roupa para poder esfregar o pincel. Então eu vou molhando as cerdas na água com sabão, e quando são cerdas muito sujas, eu aplico um pouco de sabão direto nas cerdas ou então nesses frisos do próprio tanque. E aí eu vou fazendo desse modo, passo na água, esfrego no friso do tanque, e aí eu tiro o excesso de sabão e vou separando. Eu deixo para enxaguar depois todos juntos. E aí eu vou sempre fazendo assim, tanto com os pincéis de base quanto com os pincéis de corretivo. Nos pincéis que eu utilizo corretivo ou utilizo, né, alguma sombra mais cremosa, que fica um pouco mais grudado, eu faço uso de um pouco mais do shampoo ou do sabão em pó, e também utilizo a escovinha de lavar roupa para poder tirar às vezes um pouco de corretivo que gruda no corpo do pincel e não nas cerdas, né, não nos cabelinhos do pincel. Então eu vou dando uma esfregadinha às vezes com a escovinha de lavar roupa, e essa também serve, a escovinha de lavar roupa, para você lavar os pincéis que são de batom. Os pincéis de batom às vezes também, né, fica um pouco grudado o batom, e aí você às vezes precisa usar um pouco da escovinha de lavar roupa para poder desgrudar esse batom do pincel. Mas, gente, esse modo é o jeito que eu acho mais fácil para poder lavar os pincéis sem cansar tanto a mão, porque antes eu lavava esfregando na palma da minha mão. E também tem hoje em dia no mercado, eu vou deixar uma fotinha aqui do lado, alguns limpadores de pincel que ele tem uns frisozinhos assim, mas são emborrachados. Eu acho que assim, esses você vai lavar com um pouco mais de delicadeza, porém você vai fazer esse mesmo serviço que o frisozinho do tanque faz. Para lavar as esponjas, eu aplico o sabonete, o detergente ou o shampoo direto na esponja e vou dando apertões e passando embaixo da água até que eu aperte e a água da esponja saia limpinha. Então eu vou fazendo dessa forma, eu vou apertando e passando embaixo da água. E aí eu vou pondo minha mão embaixo e vendo como que tá saindo a cor da água que tá saindo da esponja. Lembrando, tome muito cuidado ao apertar, porque essas esponjas, elas parecem fortes, mas aos poucos, com o tempo que você vai apertando, ela pode rachar, como já aconteceu com a minha. Essa era da Macrilan, e aí com o tempo, né, eu lavando, esfregando sempre, ela foi rachando. Então, ó, a água do potinho, ela vai ficando já bem suja, porque você deixou de molho suas esponjinhas para ir soltando essa base, né, todos esses produtos que estavam nela. Mas essa dica, ó, de você ir espremendo na mão, e aí você vai vendo a cor que a água sai. A água saiu mais transparente, pronto, tá limpinho. Depois você vai utilizar uma outra água apenas para enxaguar. E os frisos do tanque, eles são maravilhosos. E os meus pincéis, eu posso dizer
com tranquilidade, não ficaram descabelados, os fios não ficaram desalinhados e eu consegui lavar desse jeito. Depois eu encho o pote com água limpa, ponho todos os pincéis dentro para poder fazer o enxágue. E aí, depois de trocar umas 2 vezes a água do enxágue, eu vou tirando o excesso de água e vou pondo eles expostos em cima de uma toalha no sol. Sim, o ideal para secar pincéis é no sol. E aí eu deixo mais ou menos aí uma média de umas 4 a 5 horas os pincéis no sol. Por quê? Precisa secar bem. A mesma coisa eu faço com as esponjas. Troco a água umas 2 vezes, 2 a 3 vezes, para poder enxaguar. E aí, depois de eu fazer essa troca das águas, eu vou apertando elas, tirando o excesso de água e também ponho em cima da toalha para poder aí fazer essa secagem ao sol. A mesma coisa com as paletinhas de aplicadores de sombra, deixo no sol de 4 a 5 horas para elas ficarem bem sequinhas. Gente, muito importante deixar no sol para que não acumule fungo, fique bem seco o seu pincel e não manche sua maquiagem. Então eu deixo aí de 4 a 5 horas no sol, tanto as esponjas quanto os pincéis. E aí você pode ficar tranquila que depois está tudo limpinho e pronto para você usar novamente, beleza? Então, meninas, depois de deixar eles no sol aí, eu deixo mais ou menos umas 4 a 5 horas no sol pra secar bem. Caso eu lave à tarde, eu ponho pra dentro de casa, no outro dia de manhã eu exponho no sol de novo. Então eu sempre vejo se o tempo tá bom pra eu poder lavar os meus pincéis, porque o sol, ele é bastante importante pra que não fique úmido. E além de estragar a sua make, carimbando ou marcando, também não estrague sua make no sentido de criar fungos aqui e poder dar aí depois alergia na sua pele. Então, gente, eu sempre deixo secar muito, muito mesmo. Umas 4 a 5 horas de sol e aí ele fica bem sequinho. E a respeito da dica pra vocês que eu dei de lavar com o shampoo. Lavar com o shampoo facilita porque ele já fica fofinho. Eu já utilizei pra lavar sabão em pó. Só que aí se você utilizar o sabão em pó pra lavar não tem problema. Só que depois é importante você passar um pouco de condicionador. Senão as cerdas podem ficar meio ásperas. E aí ficar ruim depois pra você passar, né? Ficar áspero no seu rosto. E se você utilizar o sabão em pó, lembra de enxaguar bem, muito bem, pra não ficar resto de sabão em pó aqui e não causar nada no seu rosto quando misturar com os produtos, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado da dica de lavagem dos pincéis. Não esquece de se inscrever no canal, de dar o seu like, comenta aqui o que você achou, compartilha com suas amigas e fiquem por aqui porque sempre vai ter muito vídeo, muita novidade pra vocês, gente. Um beijo, até mais, tchau, tchau!